Olá pessoal, vamos à próxima aula. Agora vamos falar sobre API, como utilizar então a IA para a gente poder consumir as diversas APIs, né? Então, que API é o quê? Ela é uma interface entre a nossa aplicação, né? Ela é interface. Interface é alguma coisa que interliga a outra coisa. Ela intermedia, né? Então, é uma camada de ligação. Certo? Resumindo, é isso. Então, existem algumas APIs públicas e privadas. Ou seja, aqui eu não preciso de senha, de autenticação. Eu só consumo, né? Existem os endpoints, né? Os pontos finais, os caminhos, as rotas que eu consigo fazer um request, uma requisição e essa rota vai me retornar uma resposta, um JSON. JSON é um padrão de texto, né? É um padrão de resposta, aonde eu consigo ler, interpretar e, enfim, e lidar com os dados de resposta. Existem algumas APIs privadas. Aqui você precisa fazer cadastros, adquirir a API Key, né? As chaves para autenticação para você poder. E aí cada API tem os seus estilos de autenticação, no cabeçalho, no corpo da requisição, do request. Isso vamos ver aqui. Tem aqui ó, o ViaSoft para consultar CEPs, né? Então a ideia é o quê? Eu informar um CEP e ele me retornar os dados do CEP, né? O endereço e o número, tudo que ele puder me retornar. Então seria algo tipo isso a solicitação, né? Eu preciso de uma classe para consultar a API pública via CEP, né? Onde eu informo o CEP e seto, né? Isso daqui é uma palavra em inglês que a gente portuguesou, né? As variáveis de retorno que serão preenchidas, né? É um exemplo de como que eu vou usar essa classe, né? T via CEP.new. Aí eu vou setar aqui as variáveis de retorno, né? Eu quero o logradouro, que é o endereço ali, né? O nome da rua, o número, o bairro, né? Aí eu coloquei aqui para ela me ajudar a definir todas as opções possíveis de retorno de variáveis, né? E aí que eu vou executar, eu vou passar o CEP que eu quero pesquisar, depois eu vou dar um free para poder destruir a classe que foi criada. Então vamos ver aqui o retorno, certo? Então, o que a API realmente vai retornar, né? Então, esses aqui são os campos que ela vai retornar, certo? Temos aqui ó, o estado, o bairro, os códigos, né? Às vezes para utilizar em alguns sistemas mais específicos. Estrutura da classe. Pessoal, quando é muita coisa assim, começa a ficar meio estranho ter tudo isso daqui de 7, né? Eu vou deixar assim por enquanto para simplificar a aula, mas a gente poderia criar uma classe, na verdade, a gente deveria criar uma classe endereço, por exemplo, e ter todos esses campos e trabalhar com objetos, né? Então, eu recebo de retorno esse objeto aqui preenchido, né? Mas vou simplificar aqui que o nosso foco é consumir API, tá bom? Isso daí é mais orientação a objeto. Então vamos focar aqui. Aí aqui ela já me criou aqui toda a estrutura, certo? O execute que eu vou passar aqui é string, que é o CEP, fluxo tal, maravilha. Exemplos de como que vamos ser usados, tá vendo que a gente vai poder setar só alguns valores. Maravilha. Então, olha só, gere a classe onde cria uma validação de entrada de dados, ou seja, o CEP que eu estou informando, por exemplo, a quantidade correta de números, normalizar com ou sem máscaras, então eu posso mandar com ou sem a máscara, não aceitar letras e mais algum que achar ideal. Utilize a classe nativa do Delphi REST Client. Então, eu estou dando essas orientações aqui para ela. Vamos ver o resultado agora. Certo. Observe que eu nem coloquei a quantidade que eu queria que ela mesmo sugerisse, verificasse, né?
tratar erros de API, preenchimento somente de variáveis registradas, né? Então, e o estilo Fluent Interface é aquele que você vai colocando ponto e ponto, 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 e daí depois um execute. Então, esse é o padrão Fluent Interface. Ou Fluent Métodos, métodos fluentes, né? Maravilha. Vamos copiar aqui e vamos integrar com o nosso sistema. Então, certo. Então vamos criar aqui uma nova unit, certo? Aquele esquema que eu já venho falando, ó, eu mantenho só o título da unit e colo todo o resto, ela já está com end, tudo bem certinho. Aí aqui eu só costumo pegar um nome sugerido, né? Se for um nome bom, apago aqui o resto. Vamos salvar, né? Com o padrão sempre aqui, ó, né? E aí o que a classe faz, né? Então aqui também ok. Salvar. Ele está querendo salvar em UTF-8, eu vou falar não aqui, porque quando tem algum símbolo aqui ó, quando tem símbolos assim, ele tenta salvar em UTF-8, o TF8, mas o padrão é ANSI, tá? Então não vamos complicar muito aqui para não perder o foco, mas vamos só manter o padrão para não ter algum tipo de problema futuro, né? Então fica a dica aí. Qual que é os passos aqui que eu sempre faço e que eu sugiro para vocês? Ctrl F9 para ver se ficou alguma coisa errada, faltando alguma biblioteca ou alguma sintaxe aqui, ó, ele já está dando uma ziada em alguns detalhes, isso é normal, faz parte do processo. Ó, vamos analisar aqui o erro. Record Object Class Type. Esse aqui é um erro da lógica, que às vezes ele quer usar algum comando que não existe, então vamos passar aqui o erro para ela. Já vou logo passar aqui, ó, que a linha gerou o erro acima. Ó, ela mesmo já se equivocou aqui pensando em .NET, né? Então ela misturou alguns comandos, mas isso é normal. Ó, aí ela está falando para mim substituir o método normalize CEP, né? Então vamos lá, vamos copiar aqui. Então, assim, se você sentir dificuldade, pede para ela gerar a classe completa. Se você se sentir confortável, você vem entender o que ela pediu. Ela pediu para a gente trocar esse método aqui, ó, certo? Então a gente vem, apaga esse método e coloca aqui o outro método. Se você não sentir com dúvida, só que isso é importante você ir aos poucos se identificando mais com os detalhes e monitorando ela. Agora deu um outro erro aqui, ó. Redeclarado é quando você declara mais de uma vez. Ctrl Home, eu venho no começo aqui, ó. Ctrl Home, eu vim para o começo. F3, ele achou um. Aqui é a declaração, certo? F3, ele achou um aqui, ó, na linha 104. E F3, ó, ele colocou de novo aqui, ó. Então vamos remover esse daqui. Então tem coisas, pessoal, que você poderia vir aqui e perguntar para ela. Vamos fazer o contrário para quem é muito novo, né? Vamos colocar aqui o erro e aí você pergunta aqui, ó, o que esse erro quer dizer? Tá? Eu fiz ali do jeito Pro para quem já é mais veterano e aqui para quem está começando, né? Então aqui aí você tem que ter paciência, ler certinho, identifica, significa que o método foi declarado duas vezes. Como resolver isso? Ó, na seção interfaces, tá? Aqui que a gente achou, na seção implementations, né? Então aqui, ó, seção implementation, onde tem a implementação, né? E a seção interface, onde está a declaração aqui dos métodos que estamos usando. A gente já viu isso nas primeiras aulas, né? Quem tem dificuldade, volta lá. Então, ele vai sugerir para você apagar um ou outro, certo? Então, beleza. Voltamos aqui, Ctrl F9. Beleza, agora deu certo. É que aqui, ó, tá aqui, ó,
Ó, então eu já vou até pedir para ela escrever aqui o código do onClick para declarar algumas variáveis principais de retorno e chamar o método a seguir exibindo o retorno no memo 1. Aqui é o seguinte, ó, eu costumo pegar só essa parte interna aqui para não ter nenhuma dor de cabeça. A gente vai dar dois cliques aqui no botão e aí aqui, ó, eu vou só copiar o begin aqui. Então, porque eu pego o end, o final e o título e só substituo o begin, ó. Então aqui eu já pego, já tenho o var, o begin já foi substituído. E aí agora ele está reclamando o que? Está faltando uses. O Alt F11, né, para você escolher. Como o nosso projeto é tão pequenininho, não preciso nem pesquisar, que já está logo aqui, ó, que é mais rápido, né? Ou escrever direto, ele vem aqui e já coloca o uses. Maravilha. Aqui ele já até sugeriu ó, o nome. A gente pode até renomear aqui para ficar bonitinho aqui, ó, o nome do edit, certo? Então é isso, ó. Vamos rodar e testar. Vamos colocar aqui um inválido. Quando a gente está rodando em modo de debug, ele vai dar aqui o exception aqui no debug, para a gente poder investigar se for o caso, ou você continua, né, e aí ele deu o erro bem certinho. Olha que legal, retornou aqui o erro. Olha só, pessoal, estamos on the line, ó. Uma avenida principal aqui da cidade onde o professor mora, Sinop, Mato Grosso, ao Jardim Paraíso. O DD, tem até o DDD, ó, que show de bola, maravilhoso. Vamos só para finalizar, pessoal, a aula aqui, vamos só dar uma confirmada aqui então no resultado, ó. Então a gente trabalhou com variáveis, você pode setar as variáveis que você quiser, certo? A gente pediu aqui para ela implementar, olha só, ela está construindo aqui as variáveis de retorno, e aí ela já colocou aqui o try except para poder, algum tipo de exceção aqui, ela já preveniu o erro, que é aonde ela está, aqui na classe, ela está gerando exceção. Então, aquele erro que a gente forçou caiu no try exception aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nas validações. Ó, então aqui ela tem o new que ele vai gerar uma nova instância. Esse daqui, pessoal, é da aula. Essa aula é direto ao ponto. Isso daqui é a aula de programação orientada a objeto. A gente viu isso, a gente viu os padrões de factory, tá? Então eu não quero esmiuçar muito isso para não perder o foco da aula. Mas pelo menos o básico no execute aqui, que é para entender o básico. Inclusive, olha só, ele está criando aqui, ó o REST, que é o que vai fazer eu consumir aqui a API, tá? Isso daqui é nativo do Delphi, né? Então ele tá configurando já o REST aqui, ó, passando lá o browsing que ele já descobriu, já pesquisou qual que era o endpoint, esse daqui é o endpoint para poder consumir. Aí ele já está tratando aqui as exceções, ele está criando as exceções, né? Esses aqui são comandos no Delphi, que ele gera uma exceção e essa exceção, ela vem parar aqui, ó, no exception, e ele mostra essa exceção. Então, se der algum erro, por exemplo, de falta de internet, alguma coisa errada com a API, ó, erro ao consultar via CEP, e aí ela vai mandar aqui, ó, o retorno que a API deu, né? Então, se der algum erro de falha de internet ou de esgotamento de tempo, alguma coisa assim, ele vai cair aqui nesse exception. Aí aqui ele está tratando o response, né? Aqui ó, o retorno, né? Então aqui tem o JSON de retorno. Enfim, vamos com calma. A ideia era só fazer essa integração, né? Eu não vou estender mais. Tem os outros exemplos que vocês podem utilizar aqui para fazer, até como exercício, peçam para ela fazer a integração da cotação do dólar ou da IBGE para você cotar, aí, consultar cidades e estados e pergunta para ela certinho quais são os retornos, né, para você poder ter uma ideia do que você pode fazer com isso, popular
uma lista de cidades, se você informar o estado e assim por diante.